Que bom estar conversando de volta com vocês. Espero que vocês estejam bem, estudando, realizando as suas atividades. Destaco para vocês hoje que já está disponível a nossa última avaliação, tá? O nosso último questionário, e esse está relacionado exclusivamente com as questões deste livro que nós estamos analisando, né, a Teoria Pura do Direito, de Hans Kelsen. Então, aproveitem para abrir logo o questionário, observar as questões e estruturar as suas anotações de estudo com base nessas perguntas que vão auxiliar a síntese que vocês irão realizar do livro. E também, claro, vocês têm que lembrar, né, vocês podem trazer essas dúvidas, as suas questões para a nossa aula. Nós ainda temos um mês de aula para abordar todas as questões, inclusive algumas que ficaram, né, ao longo do semestre, que foram levantadas e não foram completamente ainda exauridas, né, porque a gente precisa de vários conteúdos, muitas vezes, para analisar uma única questão. Então, dentro desse próximo mês, a gente vai tentar resgatar todos os pontos, todos os fios soltos, digamos assim, da nossa disciplina. Tá? Bom dia, Marceli, Fernanda, Thaís, que estão aí comentando no chat. Tá? Gente, como que está a leitura de vocês? Vocês já, para começar a aula, trouxeram alguma uma pergunta? Vamos lá, Marceli coloca aqui no chat. Fique à vontade para usar o microfone, tá? Sempre lembro disso, porque a nossa interação fica um pouquinho melhor quando a gente escuta, né, as vozes um do outro. Tá. Então a pergunta é sobre formatação, tá? E não conta nem capa, contra capa, nem referências. Inclusive, eu sugiro para vocês que não se preocupem em fazer capa, tá? Claro, façam um cabeçalho com o nome de vocês e a turma, tá? Qual é a turma, qual é a disciplina e qual é o nome completo de vocês. Mas não precisa de capa, porque a gente vai pegar o conteúdo, né, junto com o nome, claro, de você, junto com essa identificação, e juntar os verbetes num único arquivo posteriormente. Entenderam? Ficou claro? Então, a gente segue a BNT em linhas gerais, mas como eu vou desfazer a capa, então não precisam se preocupar com esse elemento. Certo? Então, acho que também fica mais fácil de entender aí de entender a orientação sobre a quantidade de palavras e tudo mais, né? Professor, bom Diga. dia. Deixa eu lhe Bom perguntar dia. uma coisa só para confirmar. No caso, são 5 a 8 páginas, é sobre o verbete também. O trabalho todo, né? Então, se eu escolher 3 verbetes, eu tenho que colocar dentro daquelas 8 páginas. Não é isso? Assim como se eu escolher 5 ou um só, eu tenho o mínimo de 5 páginas. Ou, por exemplo, isso varia a partir da quantidade de verbete que eu escolho. Essa é a orientação, né, para um verbete. Por que você escolheria mais de um ou vários? Vontade de fazer vários verbetes? O ideal é focar em um verbete para ter uma análise bastante robusta, digamos assim, desse único conceito. Eu falei que podia, porque eu sou muito liberal, né, gente? Eu aceito as ideias de vocês. Também não estou proibindo, mas digamos assim, não é um bom uso dos seus recursos, digamos assim, de tempo, de disposição. Mas tudo bem, você pode fazer. Inclusive, sendo mais de um verbete, você pode usar mais espaço, mais
E se vocês precisarem ultrapassar essa quantidade de palavras, não tem problema. Tá? Eu coloco esse limite porque é importante que vocês tenham uma referência e, e vocês têm que escrever com as suas próprias palavras, talvez usando uma referência ou outra, mas tem que ser a redação de vocês. Eu consigo ver claramente isso por experiência própria, que já aconteceu, quando tem alguma cópia, alguma passagem da internet, ou às vezes trechos grandes, né? Tenho bastante experiência em observar isso, tá? Então, por favor, não façam isso. Cecília. Oi, professor, tudo bom? Bom dia. Oi. Minha dúvida, na verdade, tem uma dúvida já do texto e a outra é dentro do verbete. O senhor, você quer modelos de artigo, tipo introdução e conclusão, ou não precisa também? Não precisa de introdução ou conclusão. Tá? Pode ser um texto. Você pode subdividir o texto, se você quiser, mas não é necessário. Tá? Um bom referencial é aquele dicionário de política do Bobbio, que eu coloquei um trecho que tem dois verbetes, de justnaturalismo e justiça. Tem ali algumas subdivisões, né, mas por que não precisa de introdução e conclusão? Porque o texto inteiro vai ser sobre o verbete. Né? Então, Tranquilo. essa estrutura de artigo não é necessária. Eu não sei se outras pessoas têm dúvidas sobre o verbete, mas senão eu queria já perguntar sobre o que eu sei. Fique à vontade. Desculpa, cortou aqui. Eu tive muita dúvida na parte do texto, já que, voltando assim para o capítulo 1, eu tive muita dificuldade de entender essa parte do dever ser e o ser. Eu não entendi se ele estava falando isso de uma forma mais abstrata, porque quando a gente olhou o dever ser e analisou essa questão do que o que algo deve ser, a gente analisou mais de uma perspectiva justnaturalista, porque a gente viu mais pela justiça. Só que o Kelsen, ele não tem tanto essa visão, então quando ele fala do dever ser, eu entendi que ele estava falando da norma, mas eu fiquei em dúvida sobre o que é essa diferença do que a norma deve ser e o que ela é. Entendeu? Ótimo, ótimo. Essa é uma questão excelente para a gente iniciar a nossa conversa. Primeiro, vamos retomar dar um passo atrás e pensar o seguinte. Todo mundo já teve alguma aula ou já discutiu essa questão da diferença entre ser e dever ser? Que essas são expressões muito utilizadas no direito, na filosofia do direito, né, na teoria do direito, em todas as áreas do nosso estudo. E essa relação entre ser e dever ser é sempre um tema relevante. Todo mundo tem que ter compreendido bem, digamos assim, essa discussão. Quem é que não se sente muito seguro acerca dessa distinção, desses conceitos? Diga aí, Alisson. Professor, um autor que fala muito do Devi é o Deleuze, né? O Deleuze ele fala muito do Devi aqui. Então, existe uma abordagem filosófica que se vincula à ideia de tempo e que muitos filósofos utilizam a expressão devir, no sentido daquilo que virá a ser, né? Aquilo que se projeta para o futuro. Ou então, por exemplo, quando a gente fala do lema da bandeira nacional do Brasil, que é ordem e progresso, o progresso é algo que se projeta para o futuro, né? O progresso não existe no presente. Então, está relacionado a uma filosofia da história, né? De onde que a gente vai chegar. A gente vai chegar lá no futuro. Então, esse é o conceito filosófico, simplificando, de devir. Agora, existe uma conexão aí, como você percebe, a ideia do tempo. Né? Mas
na teoria do direito, existe muita preocupação com o conceito de dever ser, em contraste com o conceito de ser. Qual que é essa relação? Essa relação por exemplo, como as coisas são, como as coisas estão ocorrendo e como as coisas deveriam ocorrer. No estudo da ciência política, o professor meu falou que o aluno de direito que não entende, por exemplo, que o direito não é como as coisas realmente ocorrem. Você falar, vai ser assim porque acontece assim. Não, você tem que seguir, seguir pensando da maneira que deveria acontecer. Então, acredito que por isso que é o dever ser, não o que é. Isso, então, o direito, enquanto ciência normativa, aquilo que Kelsen está falando, mas o direito também, de maneira geral, está preocupado com o estabelecimento do dever ser. Né? Esse é o consenso, caminho de análise que a gente vai seguir. Vamos analisando isso ponto a ponto. João Vitor. Ou João Victor. Bom dia, professor. Bom dia. Eu só queria comentar que aqui, essa análise, ela difere um pouco, né, aliás, meio que bastante, no positivismo e no justnaturalismo, porque no justnaturalismo é aquela visão idealizada, né? Deve ser aquilo baseado na justiça, de certa forma. E no positivismo, na verdade, deve ser o que a norma diz que deve ser. Seria algo nesse sentido, né? Porque, assim, em relação ao que é o direito, né, seria o que a norma prescreve que é o direito, né? Apesar de que aquilo em alguns momentos não vai ser a mesma coisa que está acontecendo na realidade. Aí já seria a visão do realismo jurídico, né, do que é o direito. Então eu queria comentar isso porque, assim, eu acho que é confuso, né, essa noção do deve ser, porque a gente passou muito tempo aqui martelando justamente que o direito positivo não é o direito idealizado, ou seja, não é o direito que necessariamente é bom ou justo. É o direito como ele é. Porém, não é que isso seja necessariamente o que acontece na prática, é simplesmente o que a norma prescreve. Então, isso pelo menos foi o que eu entendi, né, a partir dessas noções de dever ser. Sim, sim. Vou retomar esses pontos que você está levantando. Matheus. Consegue ouvir, prof? Sim. Para mim, o que Kel estava explicando de ser e dever ser tem a ver com duas teorias que ele explicou, que é da imputação e da causalidade. O ser vai para a teoria da causalidade, que diz que quando alguma coisa acontece, outra necessariamente acontece por consequência. Então, ele dá exemplo de esquentar uma barra de metal. Se eu esquento a barra de metal, ela necessariamente expande, isso é causa. Agora, para o direito, deve ser porque é imputação. Se eu cometo um crime, eu devo ser punido, não quer dizer necessariamente que eu vá ser punido. Isso. Essa é a forma mais objetiva, né, sintética, de descrever esses dois elementos. E eu acho que Kelsen deixa isso mais claro no terceiro capítulo, quando ele está analisando a ciência e o direito. Como que a ciência jurídica se insere no contexto perante diferentes ciências. E aí, como você bem observou, nós temos uma comparação com a ciência dos materiais. Eu sempre pego a caneca, que é o que eu tenho em volta aqui, certo? Né? Então, o que vai acontecer se eu estou no planeta Terra, na superfície, eu arremesso essa caneca para cima ou simplesmente solto? O que irá acontecer? Existe uma força da gravidade aqui, né, que tem um vértice, uma direção, e vocês sabem exatamente o que vai acontecer. A ciência da física, ela pode fazer, portanto, previsões de quando que nós veremos o próximo avistamento do cometa Halley, por exemplo, ou qualquer outro cometa, qualquer outro elemento assim
periódico, né? Qual que será o próximo eclipse lunar ou coisa parecida. Tudo isso, apesar de estar voltado para o futuro, por exemplo, fazer uma previsão, está no âmbito do ser. Perceberam isso? Então, quando os cientistas dizem que daqui a tantos dias haverá um tal fenômeno astronômico, então a gente está analisando o campo do ser. Tem uma definição ontológica, mas a gente não precisa aprofundar muito isso, né? Essa questão do que existe, né? O que é a existência, os objetos naturais e como que a ciência, ao se relacionar com esses objetos, estabelece conexões, primeiro de correlação, depois de causalidade, né? E todas as técnicas relacionadas ao desenvolvimento do conhecimento científico. Tudo isso são temas interessantes, mas que extrapolam um pouco a nossa disciplina. Vocês tem pergunta aqui no chat? Marceli, eu não entendi. Então, gente, daí comentem com o microfone para a gente conseguir falar em sincronia, tá? Então, Kelsen menciona o exemplo de várias ciências, até como o Matheus também mencionou, em que a gente pode fazer experimentos e analisar a natureza da realidade, digamos assim. Do ponto de vista do direito, o direito não está se relacionando com como as coisas realmente são. Tá? Pelo contrário, o direito, em linhas gerais, ele se relaciona com aquilo que não necessariamente irá ocorrer. Porque, vejam vocês, se uma coisa sempre irá ocorrer, ou se uma coisa nunca irá ocorrer, nenhuma dessas duas coisas vai ser objeto de regulação pela norma jurídica. Perceberam esse ponto? Então, se nós fôssemos uma sociedade de tartarugas marinhas, não sei, é um exemplo bem esdrúxulo, né? E eu não sei se as tartarugas têm uma agressividade muito grande umas com as outras. Até vi um documentário uma vez e até me surpreendi negativamente com as tartarugas. Mas eu tinha digamos assim, uma visão positiva, né, sobre a sociabilidade das tartarugas. E as tartarugas não precisam fazer uma lei proibindo o homicídio. Ou tartarugicídio. Qual que é a espécie das tartarugas? Não sei. Mas, fazer uma brincadeira aqui. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu tô falando uma coisa bem esquisita para chamar. Ó, Gabriel acordou, né? Gabriel estava dormindo, assim, aí ouviu uma história, tartaruga, coisa estranha, aí acordou. Não é isso, Gabriel? O que eu estou dizendo? Não, na verdade, não. Eu só não tava conseguindo entrar na aula mesmo, consegui entrar agora. E eu não sei se eu quero saber do verdade. Contexto. Eu prefiro que eu fique sem um contexto da aula mesmo. Isso foi muito tartarugicídio do nada. Tartarugicídio. Então, nós estamos falando, né, que a norma jurídica, ela, de certa forma, pressupõe uma existência, o âmbito da existência, incerto, indeterminado. Quer dizer assim, nós temos uma norma jurídica que menciona o homicídio justamente porque seres humanos são capazes de matar outras pessoas. Mas também seres humanos são capazes de não matar outras pessoas. Perceberam? Então, por que você, ao mesmo tempo, pode fazer, mas você também pode não fazer, justamente porque existe a liberdade, é que existe a possibilidade, a relevância do estabelecimento de uma norma jurídica que regula esse dever ser. Esse dever ser, do ponto de vista exatamente técnico, não tem a ver com a moral,
daquilo que são as aspirações, daquilo que a gente acha que deveria ser o mundo perfeito. O que Kelsen está falando não tem a ver com essa definição moral do dever ser. A Marceli até tinha comentado no chat, assim, ó, alguma coisa assim, do tipo, a sociedade deveria ser igualitária, mas não é. Né? Isso, de certa forma, é uma aspiração moral, ou política, ou questão de ideais. Mas o que Kelsen está mencionando tem um pouco mais a ver com essa história das tartarugas, que é uma história muito estranha, né? Mas, vejam vocês, o que o direito faz é regular aquilo que pode ou não ocorrer. Entenderam esse ponto? Esse ponto é muito importante. Tá? Então, o direito, ele não vai obrigar você a fazer alguma coisa impossível. Perceberam? E ele também não vai obrigar você a fazer qualquer coisa que é óbvio que você precisa fazer. Então, eu vou obrigar você a respirar. Prender a respiração por muito tempo é proibido. Não, não conheço nenhuma norma nesse sentido, né? Nem faria sentido. Por quê? Porque essa ideia de dever ser está inserida na questão da liberdade humana. Perceberam? Esse é o campo da liberdade. O campo da liberdade é você poder fazer algo e poder também não fazer de acordo com com a sua própria deliberação, o juízo. E é neste campo específico que as normas jurídicas exercem verdadeiramente o seu papel. É o campo de estabelecimento do dever ser, do que deve ser feito. Então, voltando à questão do homicídio, nós temos um Código Penal no Brasil. O Código Penal no Brasil, ele proíbe o homicídio? Digam vocês aí, sim ou não? Vamos fazer uma análise positivista do direito. Aí vocês vejam, né, o que é nosso mundo, a nossa sociedade. Eu perguntei se o nosso Código Penal proíbe o homicídio, e aí vocês dizem, olha o chat. Algumas pessoas dizem sim, outras pessoas dizem não, outras pessoas dizem não sei. Aí as pessoas ficam assim, meu Deus do céu, onde que a nossa sociedade irá parar? Não temos consenso em nada? Vamos lá, Matheus, diga aí. Para mim, o que o Código Penal faz é o que Kelsen explica no capítulo 3. Ele imputa uma ação a uma consequência. Ele não proíbe diretamente, mas ele diz que se você matar, você pega tantos anos de cadeia. Então a proibição fica meio que implícita. Uhum. Marceli. Verdade, porque agora eu tinha ficado na dúvida. Porque, tipo assim, o direito em si proíbe que a gente cometa homicídio. Mas, porém, contudo, tem um contexto, que é isso que ele fala também no capítulo 3, que é necessário haver um contexto, porque a gente não pode proibir tudo em forma geral, senão acaba que essa lei, essa norma, ela não vai ser cumprida de forma. Sempre haverá uma exceção e sempre, da estrutura como a gente vai fazer, sempre acabará havendo um ilícito. Então, precisa ver um contexto para que ela seja efetivamente aplicada. Veja, vamos nos ater um pouco a esse conceito de proibição. O que significa proibir algo? Então, a Marcela comentou no chat, né? Impedir que se faça. Então, a legislação brasileira impede que existam homicídios? Tem anos que temos 40, 50, 60 mil homicídios.
em um ano. Então, a proibição é um impedimento no âmbito do ser. As coisas realmente impedem o homicídio? Sim ou não? Aí a gente percebe que não. Então, as normas não impedem que as coisas aconteçam. E será que elas não impedem porque, digamos assim, porque elas não estão funcionando? Vamos pensar dentro da teoria de Kelsen. A norma, ela não impede, não é porque ela não está funcionando. É porque o objetivo da norma não é impedir. A norma não está trabalhando no campo de impedir que a realidade, digamos assim, aconteça. A norma não tem essa capacidade. Por quê? O que determina que o ser humano vai fazer ou deixar de fazer uma coisa é o próprio ser humano, e não a norma jurídica. A norma jurídica não é capaz de tocar de impedir a ação humana. Ela só pode influenciar o processo de decisão. Mas ela influencia o processo de decisão através da imputação. Tá? Então, o que o Código Penal brasileiro diz não é que é proibido matar. Então, essa é a primeira análise contraintuitiva que a gente precisa fazer do direito. Se a gente analisar o direito de acordo com as nossas intuições, com o senso comum, a gente não vai entendê-lo completamente. Então, matar alguém, pena de reclusão. Perceberam? Então, uma conduta humana hipotética, matar alguém, uma sanção. Uma sanção promovida pelo Estado. Reclusão. O que a gente fala assim, prisão, né? No nosso vocabulário. Então, a norma cria uma imputação. Ela não é causa e nunca vai ser, vejam vocês, nunca vai ser a causa da redução dos homicídios. Até porque o processo de decisão, se a pessoa vai cometer um homicídio ou não, tem a ver com vários fatores, mas principalmente a certeza da punição e não a severidade da punição. Tá? Isso, temos uma quantidade muito grande de estudos, um conhecimento muito bem consolidado. Tá? De que a severidade da punição não é o fator determinante. Se a pessoa vai ser presa por 10 anos ou 20 anos, na cabeça da pessoa, esses 10 anos não fazem diferença, muito pouco. A grande diferença é se ela vai realmente ser presa ou não. Aí tem uma grande diferença no processo de decisão. Perceberam a questão? Então, quando a gente fala da realidade, digamos assim, criminológica do país, a gente precisa analisar fatores do mundo do ser, né? De como que são os inquéritos criminais, como que é a atuação da polícia, do Ministério Público, do Judiciário, etc. A gente não vai conseguir atingir o ser completamente, cientificamente, simplesmente alterando as normas que estabelecem imputações no âmbito do dever ser. Misturar as duas coisas é uma falha no raciocínio.
né? E que é o que move também as grandes bandeiras da sociedade muitas vezes, né? Temos que mudar a lei para fazer isso ou aquilo. E as pessoas não reconhecem a diferença no âmbito do ser e do dever ser. Estão acompanhando isso? Cecília? Professor, na verdade, são dois comentários. Baseado no que Uhum. você falou agora, eu penso talvez que há uma confusão ainda maior sobre essa questão que a Maria Paula escreveu, né? Sobre a questão de moral também. Que eu acho que tem uma confusão muito generalizada, isso eu posso dizer porque eu, antes de pegar essa matéria, eu também tinha um pouco dessa visão, de que o direito ele é associado necessariamente com a moral, e no caso não é, né? Então, no Olha, você caso, está dizendo tipo, que essa disciplina está mudando um pouco como você vê as coisas? está mudando um pouco como eu vejo as coisas. Estamos aprendendo coisas aqui? Estamos aprendendo coisas aqui. Quem diria, né? Vamos lá. Não é? Mas agora é uma questão porque teve um debate que eu escutei muito nos últimos anos, assim, que foi a questão da poxa, não vai sair a palavra. Liberalização, pronto, foi. Liberalização das coisas, tanto no âmbito mais polêmico, quanto aborto, drogas, armas. Teve muito debate em relação a isso. E baseado no que eu estava ouvindo, quando você disse que a norma ela nunca vai ser a causa da diminuição do homicídio, por exemplo, você acha que isso se aplica nesses casos também, de quanto que a norma necessariamente não tem tanto a ver com o que é, mas sim com o que a gente deveria analisar, ou nessa questão da liberalização? Eu não sei se eu me fiz confusa, né? Porque é uma possibilidade grande. Sim. Não, tá certo. É bom para a gente esclarecer esse ponto, né? Que eu estou falando do âmbito do dever ser. Lembra que a gente começou a discutir essa divisão, né? Entre ser e dever ser. Então, a questão que eu mencionei para vocês, assim, nós tivemos um número de homicídios de 50 mil homicídios, depois 60 mil homicídios, depois 50 e poucos. Todo ano flutua. Então, a questão de qual será a taxa de homicídios no ano que vem, ou a questão científica, se, por exemplo, a descriminalização do porte de armas de uso exclusivo do Exército, né, vai aumentar ou diminuir o número de homicídios, ou se a descriminalização das drogas vai aumentar ou diminuir o número de homicídios no país. Essa é uma questão que se refere ao âmbito do ser. Quer dizer, para a gente analisar essa questão, a gente precisa de instrumentos das ciências sociais e, em alguma medida, das ciências naturais, digamos assim. A gente vai analisar o ser humano, processo de decisão das pessoas e também elementos sociológicos, elementos culturais, elementos socioeconômicos. Quer dizer, a lucratividade de uma conduta criminosa interfere ou não no processo de decisão da pessoa se ela vai cometer o crime? Interfere. Isso é algo que vem do âmbito da análise do ser, de como as coisas são. A lucratividade de uma conduta não tem a ver com esse âmbito do dever ser, da imputação legal. Não tem a ver do ponto de vista da interpretação jurídica, da análise interna do direito. Tem a ver porque tem uma conexão, né? Que uma vez que se proíbe uma coisa, por exemplo, drogas ou armas ou qualquer coisa assim, cigarros, tal, tem consequências no mundo real que no sentido de criar uma escassez e daí criar, digamos assim, uma oportunidade de comércio do mercado negro e clandestino, em que tem lucro e sonegação de impostos e lavagem de dinheiro, etc. Então, existem conexões entre a legislação e a realidade social, econômica, política. Mas, do ponto de vista da nossa análise, nós precisamos fazer uma análise diferente
no sentido de como a gente analisa internamente o direito e as normas jurídicas, e como a gente analisa a sociologia do crime, ou a economia do crime organizado, por exemplo. Então, são instrumentos científicos diferentes. E o que eu estava mencionando anteriormente é que as pessoas, e o senso comum, de maneira geral, ignora essas divisões, essas separações do âmbito do conhecimento. E aí, o que o senso comum nos leva a crer? Que uma mudança nas normas, imediatamente, vai gerar uma mudança no âmbito do ser, né? No âmbito da realidade social. E essa relação imediata não é válida, digamos assim, não é uma inferência válida, não é necessariamente irá ocorrer, né? Porque a norma, ela não se relaciona com a realidade imediatamente. Por quê? Por isso que a gente está falando, ela não se relaciona com o ser, se relaciona com o dever ser. Esse dever ser, do ponto de vista do positivismo jurídico, ele é mediado pela conduta estatal. Tá? Então, quando tem lá a norma, matar alguém, aí 12 anos de reclusão, digamos assim, a pena. Esse 12 anos de reclusão envolve uma ação estatal. É essa ação estatal que vai conectar o direito, nesse âmbito do dever ser, com a realidade social. Então, o direito ele não se aplica por si mesmo, ele se aplica através dos órgãos jurídicos. E esses órgãos jurídicos eles são as instâncias oficiais do Estado. Ficou clara essa discussão? Avançamos aqui? Acho que ficaram algumas perguntas ou comentários no chat. Vamos retomar aí. Quem mais que está com dúvidas? Quer comentar? Ficou uma questão para trás. Maria Paula. Maria Paula, pode comentar para a gente a sua questão? Se você puder usar o microfone rapidamente. Definição de uma... Prof, ela tá na fila da vacina, mas se o senhor quiser, eu posso ler. Legal, legal. Pode... Sim, por favor. Estou tentando retomar aqui as questões do chat. Ela perguntou, também não poderia afirmar que o direito determina condutas erradas ou certas, isso? Porque aí seria uma questão moral? Uhum. E eu acho que você também tinha colocado alguma questão por ali, né? Sobre definição de uma ação que não condiz com a norma, né? Aquele princípio da imputação, acho que é isso, né? Então, vamos lá. Ótimo. Tá? O segundo capítulo, que é curtinho, né? Ele fala sobre a separação entre moral e direito. Tá? E tem 3 pontos importantes assim da análise que Kelsen faz sobre a moral. Primeiro de tudo, a grande diferença entre moral e direito é a coercitividade. O direito positivo, né, o direito para Kelsen, ele possui essa dimensão coercitiva, justamente porque a imputação implicará algum tipo de conduta estatal, né, ou legitimará a conduta estatal coercitiva, seja uma multa, seja uma reprimenda, uma censura, ou a prisão, a restrição de liberdade. Então, a moral, por si só, ela não tem coercitividade e o direito tem. O direito, tendo coercitividade como a sua característica normativa, o direito ele não precisa ter essa dimensão moral. Tá?
Tá? O segundo ponto que Kelsen destaca é a relatividade da moral, já que a moral ela está relacionada com um tempo determinado, com um lugar determinado. A gente não pode dizer exatamente que a moral de hoje é a mesma da moral de 200 anos atrás, né? Salvador é um lugar muito diferente hoje que era 200 anos atrás. Comportamento moral é diferente. E da mesma forma, hoje a moral é muito diferente aqui e no Nepal ou em qualquer outro lugar do mundo. Então, existe um relativismo na análise de Kelsen sobre a moral. E por último, são 3 elementos importantes nesse capítulo. O direito, ele não é simplesmente uma justificação, tá? Pode existir alguma discussão em torno das normas jurídicas acerca da justiça. Isso socialmente ocorre. Mas a justiça, se a norma é justa ou não, se as pessoas consideram justos o direito ou não, em nada influencia a coercitividade da norma. Perceberam? A norma ela não se torna coercitiva a partir do momento que ela é justa e não deixa de ser coercitiva quando ela se torna injusta. Entenderam isso? Então, o direito ele tem como elemento diferenciador a sanção estatal, a coercitividade, a imputação seguida de consequências reais, previstas pela norma. A justificativa moral por detrás do direito não é um elemento indispensável da norma. E a gente não pode dizer que o direito ele é direito porque ele é moral ou porque ele é justo. Ele é direito positivo porque ele tem aquele caráter oficial e tem o elemento coercitivo, sancionador. Diga, Marceli. Matheus levantou primeiro, professor. Matheus. Prof, minha dúvida era exatamente sobre isso, sobre a distinção entre moral e direito. Por exemplo, ordens religiosas ou religiões colocam muitas normas morais, normas que você não vai ter uma coerção prática, mas você vai ter uma coerção moral. E uma delas é, por exemplo, a de não trair, de não cometer adultério. E essa é muito antiga. Então, tipo, comunidades hebreias e judaicas já tinham essa norma de não trair. Só que também era costume, dessas mesmas comunidades judaicas, apedrejar homens e mulheres que eram pegos em adultério. Então você tem tipo uma norma moral tendo consequências na vida prática. É praticamente a pena de homicídio você apedrejar as pessoas. Então você tem aí uma norma de moral virando direito positivo, vira direito na vida real, a moral sendo pra prática. No contexto da antiguidade? Exatamente. Sim. Tá, quer dizer, peraí, vamos analisar com cuidado aqui. Na perspectiva do positivismo jurídico, essas sociedades antigas, a gente, ao estudar essas sociedades, está ouvindo essa discussão religiosa, moral, mas, naquela sociedade, isso que é o religioso e o moral, também era lei positiva. Entendeu? Então, as religiões abraâmicas, né, elas têm uma característica muito marcante de serem religiões bastante voltadas à ideia de lei. Já repararam isso? A tradição judaica estabelece 10 mandamentos. Nós temos, temos ali um exemplo de um Deus que é um legislador. Ele estabelece leis. E a religião ela é expressa na forma de leis. Né? Isso se reflete no cristianismo, isso se reflete no Islã. Né? Então, nós temos
uma religião que se mistura com o direito positivo, digamos assim, no seu contexto original. E, claro, historicamente, nós temos vários exemplos disso. Agora, para a análise científica que Kelsen está propondo, a coercitividade. Vejam que a Janine está comentando ali no chat. Agora eu estou vendo aqui por acaso. Ó, não é coercitividade estatal, então não é assim uma coercitividade legítima. Tá? Então, a legitimidade dessa coercitividade é muito importante. Quando Kelsen se refere à coercitividade da norma, essa coercitividade ela traz consigo, ela pressupõe essa legitimidade, que se refere ao caráter oficial positivo do direito, de que o direito ele decorre de uma autoridade legítima. Estão percebendo aí? Então eu estava dizendo o seguinte: hoje, se você pertence a um culto, né, em que você precisa se casar dentro daquele culto, se você precisa seguir as normas dentro daquele culto, se você sair daquele culto, ninguém mais poderá falar com você ou olhar na sua cara. Se esse culto possui diversas regras rígidas que você tem que seguir, de vestimenta, de conduta, de comportamento, etc. Vejam, o fenômeno religioso ele pode ser altamente normativo. Lembrem-se lá das primeiras aulas que a gente tinha falado sobre o fenômeno da normatividade. Normatividade não é um conceito exclusivo do direito. Então, a religião, a moralidade, elas têm esse caráter normativo também. Mas o direito tem o diferencial. Qual que é o diferencial do direito? Respondam agora de maneira sintética, a partir do que a gente conversou. Ó. Legitimidade, legalidade da coerção, coercitividade. Junta tudo, né? Sanção jurídica. Né? Então, a norma jurídica, ela é uma norma coercitiva, entendendo aqui essa coerção como uma coerção legítima, uma coerção estabelecida juridicamente. De certa forma, o positivismo ele é autorreferenciado. Perceberam isso? Já ouviram falar do dilema de Tostines? Junto com as tartarugas, agora é mais um exemplo diferente. Né? Bom, o direito, ele... Vamos colocar aqui... Tostines, como é que era a história? É alguma coisa assim do tipo, o Tostines era um biscoito, né, de chocolate, ou coisa assim. E daí a propaganda dizia, ele vende mais porque é mais gostoso, ele é mais gostoso porque vende mais, ou... Era um jogo de palavras com essa autorreferencialidade, tá? Outro dia eu puxo aí o vídeo para compartilhar com vocês. Mas é bobagem. Vende mais porque é fresquinho. Era alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a norma jurídica,
ela é definida por ser norma jurídica porque ela é coercitiva, mas ela não é qualquer coerção. Ela é uma coerção jurídica. Mas de onde que vem esse jurídico que faz essa norma aqui ser jurídica? Estão percebendo? Bom, essa norma aqui, vou pegar um objeto, tá? Esse objeto aqui é uma norma jurídica. Aí eu pergunto assim, por que isso aqui é uma norma jurídica? E daí o Kelsen nos responde, porque essa norma jurídica, ela tem origem numa outra norma jurídica. Então, essa norma jurídica aqui confere a esta aqui a sua juridicidade. Entendeu essa relação? Aí você me pergunta, e essa norma jurídica aqui, de onde que vem? Essa norma jurídica vem de outra norma jurídica. Tá? Então, é autorreferenciável. Por isso, isso agonia muitas pessoas, né? Deixa as pessoas nervosas, e aí as pessoas rapidamente vão para a questão fundamental, que é a norma jurídica fundamental. Mas, do ponto de vista prático, a norma jurídica fundamental não é importante. O importante é que a gente entende a coercitividade do direito por essa coercitividade estar relacionada com um fenômeno jurídico. Tá certo? Marcelino. No caso, professor, só para diga, ver se eu Thaís. entendi. No caso, essa coercitividade, ela só é jurídica porque ela está baseada na norma. Isso. Diferente da coercitividade da religião ou da Mas, moral. no caso, no período da que... norma jurídica, né? No caso, no período que... acho que foi Matheus que estava falando. Isso. A religião era tida como uma produtora de normas. Então, ela era legítima. Por isso, a coercitividade era legítima. Porque naquela sociedade, a norma jurídica positiva coincidia com a norma religiosa. No caso, era um produtor de normas legítimo. Isso. As normas garantiam que eles podiam produzir isso. Isso, as normas positivas daquele reino da antiguidade determinavam que o direito, que os ditames da religião eram normas positivas, digamos assim. No caso, quando você fala o direito positivo, seria tipo a Constituição, tipo isso. Bom, aí a gente já vai entrar numa complicação maior, que é a seguinte, o que é uma Constituição? Então, Constituição é um termo que tem uma história própria, né? E eu não vou usar nesse contexto. Porém, o que você quer dizer não tem a ver tanto com a Constituição no sentido histórico, tem a ver com aquilo que eu estava falando, né? Uma norma está fundamentada em outra norma. Exato, tipo como se fosse ordenamento jurídico. Vamos mudar a palavra aqui. Isso, exatamente. Então, o ordenamento jurídico é uma expressão melhor. Ela é mais genérica. Porque tem sociedades que são estruturadas com uma Constituição claramente definida, né? E tem sociedades em que não existe uma Constituição bem definida, mas ainda assim você tem um ordenamento jurídico. Tá? Ordenamento jurídico justamente vai estabelecer a demarcação do que é jurídico e do que não é jurídico. Então, mesmo na antiguidade, a gente consegue encontrar exemplos de situações em que se define algo como jurídico e algo como não jurídico. Então, eu já dei aula de direito romano, lá a gente vê, ou ao longo da Idade Média, ao longo de outras sociedades, a gente vê coisas, exemplos assim, vou simplificar, vou dar um exemplo meio esdrúxulo, tá? Na antiguidade, você vê uma situação como tal pessoa faz um juramento. E o juramento, na Grécia Antiga, por exemplo, era uma forma de estabelecimento de normas jurídicas. Você faz um juramento em público, sobre uma relíquia, ou perante uma divindade, aquilo ali é uma norma jurídica, socialmente estabelecida. Mas aí a pessoa depois diz assim, não, mas eu fiz o juramento, mas aquele juramento não foi feito
eu não estava realmente com a mão em cima da relíquia. Eu tinha botado um pano, e aí eu botei a mão em cima do pano, e então isso faz com que aquele juramento não seja jurídico. Perceberam o que eu estou dizendo? Todo o ordenamento jurídico, mesmo os da antiguidade, eles têm fronteiras entre o que é jurídico e o que não é jurídico. E às vezes é estranho, né? O que faz um juramento perante os deuses ser jurídico ou não? Né? Aquela sociedade que vai dizer. Mas existe uma demarcação. E Kelsen trabalha com essa perspectiva, de que toda sociedade possui alguma demarcação entre o que é jurídico e não jurídico. E nos estados modernos, essa demarcação se dá pelas leis formais, né, por um ordenamento jurídico, com órgãos jurídicos em funcionamento. Mas em outras sociedades, historicamente, isso ocorria de outras maneiras. Ainda assim, a gente sempre consegue observar a diferença entre moral e direito. Entenderam? Vamos lá. Diga, Marcelinho. Eu tenho duas dúvidas. Uhum. Primeiramente, em relação a proposições jurídicas. É porque no texto de Kelsen, ele fala que o dever ser pode ter 3 significações. O dever ser relacionado com a proposição jurídica assume 3 significações. Ligação de pressuposto e consequência abrange, ele fala, abre aspas. Ligação de pressuposto e consequência abrange um ser prescrito, a de um ser competente, ser autorizado, e a de um ser positivamente permitido das consequências. Eu não entendi como seriam essas 3 significações relacionadas a esse dever ser, dentro das proposições jurídicas. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. Então vamos aqui, eu vou retomar essa passagem, né? O dever ser jurídico, a cópula que a proposição jurídica liga, pressuposto e consequência, abrange 3 significações. É isso, né? Essa é a... Sim. Tá. Antes de mais nada, nós precisamos esclarecer a distinção entre norma jurídica e proposição jurídica. Você conseguiu perceber a distinção entre norma jurídica e proposição jurídica? Consegui. Então, nos ajude a explicar essa diferença. Norma jurídica seria um mandamento onde ele concede permissão, atribui poder ou competência. Já a proposição jurídica, ela basicamente descreveria o direito. Ela teria com esse objeto dado ao conhecimento e ela descreveria. Ela não incluiria deveres e obrigações. Ela só está falando sobre aquilo. Certo. Então, me dê um exemplo de quem que cria uma norma jurídica e quem é que cria uma proposição jurídica. Um legislador criaria uma norma jurídica, enquanto um cientista político criaria uma proposição jurídica. Certo. Então, por exemplo, uma sentença judicial, né, ela tem a qualidade de norma jurídica, porque ela determina, né, o que deve ser feito. Né? Declara uma pessoa culpada, condena à prisão, ou então declara inocente, e aí proíbe, ao fazer isso, né, de certa forma, proíbe a prisão daquela pessoa, né, por aquele crime, por aquela imputação. Né? Então, uma sentença judicial é uma norma jurídica. Não só o ato do legislador, né? Não só a lei em geral, mas uma sentença judicial também é uma norma jurídica. De certa maneira, tá? Para a gente levar o positivismo jurídico à sua aplicação mais ampla, uma instrução
do guarda de trânsito, dizendo pare, vire à direita, faça isso ou faça aquilo, também é uma norma jurídica. Estabelece uma imputação e é emitida por um órgão jurídico. Então, a pessoa, ela exerce uma função pública, mas ela, de certa forma, dá vida a um órgão jurídico. Mais ou menos como a gente discutia antes lá no Leviatã, a ideia de um poder impessoal, né, do soberano. Aqui nós temos os órgãos jurídicos em funcionamento. Uma proposição científica faz parte daquilo que a gente faz aqui na análise do direito. Nós, como cidadãos, nós, como estudiosos do direito, como cientistas do direito, como intérpretes, nós podemos analisar o direito e estabelecer o nosso julgamento não oficial. Então, por exemplo, uma pessoa pode fazer um julgamento não oficial de uma norma jurídica e dizer assim, a destituição da presidente e tal em 2016 foi um golpe. Isso é uma proposição jurídica. É uma análise do direito ou de atos jurídicos feitas de maneira não oficial. E pelos órgãos jurídicos, aí nós temos normas jurídicas diferentes, que é a pessoa que ocupava a cadeira da presidência da República, né, é destituída por uma norma jurídica, produzida naquele processo parlamentar. Estão vendo aí a distinção, né? Para o positivismo, a norma jurídica está associada à produção e à atividade de um órgão jurídico estatal. Mas o debate, a interpretação do direito, tudo isso vai fazer parte, livremente, né, da sociedade, daquilo que a gente faz. Então, é nessa divisão que a gente precisa entender essas características da proposição jurídica. Tá? Que liga o pressuposto e consequência, quer dizer, faz essa operação lógica, linguística, interpretativa do direito. Deixa eu ver aqui, o que falta aqui? 3 funções normativas. Porque às vezes o Kelsen ele tem uma relação complicada. Então eu até nem lembrava desse detalhe do texto que ele fala de 3 funções normativas. Ó, exprime específico sentido com que entre si são ligados os fatos. Tá, claro. Então é mais simples do que parece. Às vezes ele fala de forma complicada. A proposição jurídica ela tem todos os elementos da norma jurídica. Às vezes, né, Matheus? A proposição jurídica ela tem todos os elementos da norma jurídica, exceto a sua oficialidade, o seu caráter coercitivo, o fato dela advir da norma jurídica, advir de um órgão jurídico. Então, a proposição jurídica ela vai ser também uma operação lógica. Em que sentido? De que estabelece uma hipótese, estabelece uma análise da realidade, faz a subsunção entre a hipótese e o que está acontecendo na realidade. Ao fazer essa subsunção, estabelece uma imputação que deve ocorrer. Então, é uma operação intelectual, interpretativa, que conecta elementos da norma à realidade social. Especialmente, né, a conexão do ilícito com a consequência do ilícito. Então, a proposição ela estabelece
esse dever ser no sentido técnico, do que diante de uma conduta considerada ilícita, o que deve ser feito. Ah, tá, ó, Cecília, eu estava mencionando que a proposição jurídica, ela tem todos os elementos de uma norma jurídica, menos o seu caráter oficial, a sua dimensão coercitiva. Muitas vezes, vou falar uma coisa importante, muitas vezes uma proposição jurídica, ela pode ser ter uma qualidade, usando a qualidade num sentido ordinário da palavra, uma qualidade melhor do que a norma jurídica. Então, eu já tinha mencionado, não sei se foi nessa turma, eu tinha mencionado a análise da sentença judicial lá de 2018, né, do Sérgio Moro, que foi anulada esse ano, recentemente. E eu lembro vividamente, quando eu estava dirigindo e ouvindo rádio, e estava se repercutindo a notícia, e de vez em quando se chama assim, um especialista, um professor de direito, né, para comentar as notícias. Né? E aí a rádio tinha chamado um professor de direito, lá de São Paulo, um penalista, para comentar a decisão judicial. E aí, contra, digamos assim, aquilo que eles esperavam ouvir, né, pelo editorial da rádio, aquele professor disse assim, não, olha, infelizmente, até com algum juízo de valor, né, não tem como essa sentença, né, prosperar, porque ela contraria aqueles elementos básicos do direito penal, né, da delimitação, do ilícito, da defesa e tudo mais, e aí explicou aquela coisa do básico do direito penal. O que o professor na rádio estava falando era uma proposição jurídica. Ele estava dizendo assim, o direito penal, ele segue tais e tais princípios. Então, uma sentença judicial, ela não pode contrariar aqueles princípios. Senão, ela será inválida. Essa é uma proposição jurídica. Mas essa proposição jurídica, por mais que ela tenha consequências sociais, políticas e tudo mais, ela não tem consequências jurídicas. Então, aquela sentença judicial, ela teve efeitos jurídicos naquele momento. Por quê? Porque era uma norma jurídica. Diferente da proposição jurídica. Eventualmente, aquela norma jurídica foi anulada. E aí nós temos um dilema antiguíssimo do direito. Um dilema muito profundo do direito, que na doutrina da Igreja Católica, que é uma doutrina também legalista, que discute muito questões jurídicas, né? É conhecido como o dilema do falso padre. Imaginem vocês que tem um vilarejo, pequenininho vilarejo, e aparece uma pessoa vestida de padre, com a batina, crucifixo, diz, eu vim lá da cidade e eu fui mandado para cá para ser o padre da vila. E aí todo mundo fica feliz, né? Que bom, nós temos um padre. O nosso último padre faleceu, nós estávamos sem padre. Aí o padre vem e faz casamentos, faz batismos, faz missa, faz todo tipo de coisas que padres fazem. E aí, muitos anos depois, descobre-se que aquele padre não era padre. Era um falcatrua, era como é que se diz assim, uma pessoa se fingindo de padre. E aí, Maria Eduarda, Marceli, farsante, o que acontece com aquelas pessoas que nasceram, foram batizadas, se casaram, até morreram já? Será que elas vão todas para o inferno porque elas não foram realmente batizadas, porque elas não se casaram de verdade, elas viveram em pecado?
Perceberam a questão jurídica? O contexto, lógico, é religioso, né? Mas o raciocínio, as questões são questões juridicamente relevantes, que tem a ver com a positividade das normas. Qual que é a solução? Alguém tem uma ideia? Transforma ele em padre? Como assim? Vai pegar o farsante e converter em padre? Isso, porque aí não seria ilegítimo as coisas que ele já fez, entendeu? Ia legitimar tudo, ele é padre agora, pronto, Mas resolvido. veja, ele não era padre à época. Daí, será que ao se tornar padre retroativamente, os seus atos se tornam legítimos? Ó, Mateus diz assim, tem que revogar tudo. Mas veja, revogar, essa expressão é muito interessante. Revogar é pegar algo que era válido juridicamente e revogá-lo, retirar as suas consequências jurídicas. Mas revogação é diferente de anulação. Sabem por quê? Ser professor, Por quê? Diga a, lá. a revogação ela é ex nunc, só para frente, daquele momento para frente. E a anulação ela é ex tunc, ela anula todos os atos cometidos atrás. A administração pública ela tem que consertar aqueles erros cometidos atrás. Ótimo, essas são as diferentes consequências da revogação e da anulação, não é mesmo? Sim. Agora me ajuda a entender o porquê que uma tem uma consequência e outra tem outra consequência. Porque os atos, eu estava estudando isso sobre os atos administrativos. Sim. E os atos administrativos... Cai muito em concurso público isso. Os atos administrativos que são evados de ilegalidade, eles são anulados para aí voltar a se consertar os erros cometidos anteriormente. E os atos revogados é aqueles que são por conveniência, que ele não é mais conveniente naquele momento, mas ele não necessariamente é ilegal. E aí ele pode ser revogado e continua a vida que segue para frente. É essa a concepção que eu tenho, tô certo? Sim, sim, ele está estudando direito administrativo, né? E é bem isso que a gente discute na administração pública. Agora, para a gente aprofundar a questão do ponto de vista da teoria do direito, não parece o seguinte? Parece que um ato anulado, ele é anulado porque ele nunca foi válido. Enquanto que um ato que é revogado, ele era válido, mas agora ele vai ser encerrado. Né? Por exemplo, assim, eu vou nomear uma pessoa para exercer um cargo de comissão. Essa pessoa exerce o seu cargo por um ano, daí ela comenta assim, eu vou precisar pegar outro emprego, alguma coisa. Aí a chefia vai lá e faz uma exoneração. Ela sai do cargo. Mas o que ocorreu antes da nomeação era plenamente legal. Agora, se houve uma nomeação ilegal, essa nomeação vai ser anulada. Tá entendendo? Porque ela nunca foi legal. Então é mais ou menos nesse sentido. Então, voltando à questão da sentença judicial. A sentença judicial, ela é uma norma jurídica porque ela é emitida por um órgão jurídico. O órgão jurídico, apesar de se confundir com o CPF de uma pessoa, não é a mesma coisa. Se confundir na televisão, né, no cotidiano, não é a mesma coisa. O órgão jurídico, ele é impessoal. Até quando esse mesmo caso foi para a segunda instância, houve uma situação em que havia um juiz plantonista. O juiz plantonista exercia, naquele momento, ele era o órgão judicial.
daquele caso. E naquele caso, houve a ordem de soltura justamente por aquela mesma questão, de se ter descumprido as normas, os princípios do direito penal. E aí, rapidamente, houve uma comoção para que essa ordem de soltura não fosse cumprida, que a ordem judicial não fosse cumprida. Enfim, só fazendo um pouco da história recente, assim, do direito, né, para a gente ir tecendo a nossa compreensão da teoria do direito e também da história do direito. Tá? Então, o juiz, o magistrado, o desembargador, ele representa o órgão, mas não é ele que sentencia o órgão sentencia. O órgão, ele produz a norma jurídica. A questão que eu tinha colocado antes sobre o falso padre se refere a se uma norma jurídica ela vai ter, se ela era uma norma jurídica, mesmo quando ela é anulada posteriormente. Tá? Vou deixar essa questão em aberto, porque é uma questão muito interessante do ponto de vista da sua dimensão técnica. Tá? Semana que vem a gente retoma essa questão. Procurem aí a questão do falso padre, procurem aí a questão da anulação, tá? Porque é uma questão que vai fazer a gente explorar o positivismo jurídico de uma maneira mais complexa, tá? Marceli. Professor, é que eu tinha Diga. mais uma dúvida. Rapidinho, só em relação ao que a gente estava conversando sobre a proposição jurídica, é que quando o senhor falou, tipo, quando esse professor foi lá e falou sobre o caso, ele fez uma proposição jurídica que estava embutida com um juízo de valor. Só que quando eu estava lendo o texto, ele falava que uma proposição jurídica não implica uma espécie de aprovação da norma jurídica por ela descrita. Então eu tinha entendido que, embora fosse um juízo, era um juízo de fato e não de valor, a proposição jurídica. Tá. Ótimo, entendi. Não é nem um juízo de fato, nem um juízo de valor. Meu Deus, e agora? Como é que eu vou explicar isso? É um juízo, é uma interpretação normativa. Tá vendo como é que é o positivismo jurídico? Naquele caso, eu mencionei que havia um juízo de valor. Mas isso não é importante para a descrição do que ocorreu. Era só um adjetivo, assim, para ilustrar melhor. Tá? Uma proposição jurídica, ela não representa o que o analista, o cientista, o professor, acha que as coisas devem ser. Então, pela última, para encerrar, para a gente fortalecer bem isso, o dever ser que Kelsen está falando está relacionado à imputação, ao que a norma jurídica determina. Tá? O dever ser que Kelsen está falando está relacionado à imputação, ao que a norma jurídica oficialmente determina, e não, vamos lá, bem enfático aqui, não tem a ver com o que as pessoas acham que as coisas deveriam ser, com as aspirações de justiça, com como a sociedade deveria ser, como que a gente quer que a justiça seja, como que a gente quer... Não, nada a ver. É aí que a análise de Kelsen se diferencia do justnaturalismo. Vários outros lugares também, mas aí isso é bem claro. Tá? Então a gente aprende, na maioria do senso comum, né? A gente aprende que o dever ser é aquilo que, como a gente quer que as coisas sejam. Não é isso em Kelsen. Em Kelsen, esta é uma operação intelectual acessível do ponto de vista científico a qualquer um que conheça o método jurídico. O que quer dizer o seguinte, que eu posso pegar o método jurídico do positivismo e olhar o direito e analisar um julgamento na Arábia Saudita e olhar e dizer assim, o direito positivo da Arábia Saudita determina que uma pessoa acusada de um crime seja julgada de tal forma.
E eu estou vendo aqui que existe, que de acordo com tal norma, tal coisa deverá ocorrer. Isso é um juízo de valor, Marceli? Você pode repetir, não ouvi o finalzinho? Tá, então, digamos assim, eu aqui, professor, ou você, Marceli, nós estamos analisando um caso que ocorreu lá na Arábia Saudita. E a gente, por acaso, a gente tem um livro, né, com as normas da Arábia Saudita, o direito de lá. A gente tem um outro livro sobre a jurisprudência, sobre como que funciona o direito lá. Então a gente leu bastante, a gente estudou. Então a gente vai fazer uma proposição jurídica. A gente vai dizer assim, diante daquele caso, tal pessoa deveria ser condenada à morte pelo direito da Arábia Saudita. Isso é uma proposição jurídica, sim ou não? O que a gente estaria fazendo aqui, hipoteticamente? Porque de certa forma eu tô botando uma imputação de que aquilo deveria ser. Isso. E nós estamos fazendo isso com base em quê? Com base no que a gente acha que o mundo deveria ser? Não, com base no ordenamento jurídico. Não, com base no ordenamento jurídico que nós estamos analisando. Então, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo um discurso moral? Sim ou não? Não, não. Não, a gente está fazendo o quê? A gente está apenas descrevendo o que o direito acha que é certo em relação àquela premissa. Tá quase lá, estamos quase chegando. Mas vamos dar menos agência ao direito, o direito diz isso, e vamos nos colocar aqui enquanto intérpretes do direito. Né? Porque o direito ele não fala. O direito ele não tem voz própria. Só os seres humanos falam. Nós estamos conhecendo o direito, é uma operação do conhecimento científico. Nós estamos fazendo uma análise das proposições jurídicas ou melhor, uma análise das normas jurídicas fazendo uma proposição jurídica, certo? Certo. Aí, voltando à questão, isto que nós estamos fazendo é um juízo de valor? Não. Porque eu não estou colocando o que eu acho, mas assim o que tem baseado no ordenamento jurídico. É uma interpretação jurídica, mas não um juízo de valor. É uma interpretação jurídica que é baseada, veja você, num método científico. Você está dizendo que é certo que a pessoa seja decapitada? Não, eu estou apenas dizendo o que a norma diz. Vamos. Eu vou proibir na nossa aula que a gente fale que a norma diz alguma coisa. Porque a norma não diz nada. Porque ela não tem boca. Eu estou brincando um pouquinho aqui para a gente se disciplinar um pouco mais a fazer a análise aqui das normas jurídicas. Tá? A norma não diz nada. Então, no caso, seria o representante desse ordenamento jurídico. Seria mais perto para isso do que? Então, nós estamos fazendo uma análise de que naquele ordenamento jurídico, por exemplo, vamos reformular então a questão. Tá? Naquele ordenamento jurídico, é legalmente válida a execução de uma pessoa por conta daquele crime, depois daquele julgamento. Então, eu estou fazendo uma descrição, não do que a lei diz, né, mas de como funciona aquele ordenamento jurídico. Entendeu? Entendi. Não é melhor, assim, do que dizer que a lei diz? Porque aí parece que tem uma outra pessoa, que é a lei, que tem vontade própria. Mas da forma que o senhor falou, eu pensei, meu Deus, não é mais o ordenamento jurídico, é quem? Jesus Cristo. Isso. Vamos com calma. Tá, então, a Lana tinha questionado, né? Isso não é um juízo de valor? Tá. Por que não é um juízo de valor? Porque é uma análise baseada num método e não uma afirmação de valores próprios ou uma análise de como as coisas deveriam ser
naquele sentido moral, e de como deve ser no sentido jurídico. Tá certo? Então é isso, gente. Eu só tinha uma outra pergunta, que era sobre imputação relacionada à conduta humana. Mas como já excedemos o horário, se o senhor quiser, eu posso perguntar na semana que vem. Ótimo, ótimo. Aí na semana que vem a gente retoma com essas questões. Tá certo, Tá bom? obrigada. Tenha um bom É dia. isso. Um abraço e até semana que vem.